Boa noite, mais um Darshan, dia 2 de dezembro de 2024. E começando, falando sobre o Darshan, o que é o Darshan, é uma bênção através de um ser iluminado, e no formato que nós temos com o Saulo, essa bênção vem através de respostas às perguntas enviadas. E ela é muito utilizada também para desenvolvimento espiritual e evolução. Então vamos lá. De forma gratuita, semanal, e as perguntas são enviadas de forma anônima, então ninguém sabe quem perguntou. Exceto quando colocam o nome na pergunta, aí a gente sabe. É. Bom, primeira pergunta. Tive o diagnóstico de uma doença autoimune. Sei que de alguma forma fui responsável por isso. De que forma posso atuar mentalmente para reverter esse quadro? Existem tantas técnicas terapêuticas de controle mental e pensamento positivo que me faz ficar confusa e perdida. Perfeito, pessoal. Vamos lá. A doença autoimune, como todo mundo sabe, mas eu acho que eu vou deixar minha médica preferida explicar de uma forma científica antes de eu entrar, que vai fazer mais sentido. Não? Então tá bom. Então pode. Então pode. Explica de uma forma mais científica. É o corpo combatendo o corpo, são as células combatendo células. Mas se você quiser dar uma explicação um pouquinho mais, se você sentir no seu coração. Não, eu acho que é isso mesmo. É quando o seu corpo não reconhece as suas células como sendo parte desse mesmo corpo, ela acha que é algo externo. E aí ela combate como se fosse, por exemplo, um vírus, uma bactéria, e para matar essas células. É isso. Ok, então tá tudo certo. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa compreender dessas respostas, e já o foco é completamente diferente das minhas alegrias de participar dos podcasts, é que aqui a gente tem um papo mais direto, mais reto, mais sério, né? Por mais que a gente brinque, por mais que a gente traga as questões aqui, são questões que são sérias, que se tratam de, principalmente, né, essa questão trazida aqui, questões de saúde, etc., né? Então tem aí uma dor, um sofrimento, algo aí que realmente tá sendo desenvolvido. Bom, eh, sei que de alguma forma eu fui responsável por isso. Sim, você foi. Mas isso não é um local de culpa. Porque você também é responsável por toda a alegria que é vinda, né, até você, por toda a felicidade que é gerada, por todos os estados iluminados de consciência, assim como também toda a dor, toda a agonia, todo o sofrimento, porque tudo isso faz parte do seu ciclo, do seu plano. Então, de certa forma, quando isso é trazido aqui, né, que eu sei que eu fui responsável por isso, a gente precisa aprender que a autorresponsabilidade ela é a dor a delícia de ser quem se é, né? A autorresponsabilidade ela é pro bem ou pro mal, pro que é luz, pro que é sombra, enfim, para tudo aquilo que a gente imagina, né, que seja. Então, a doença autoimune, ela não está relacionada a algum tipo de algum estado de consciência que vai levar você a um primitivismo de querer se punir de alguma forma, mas ao mesmo tempo ela está ligada a uma perspectiva dentro de um quadro aonde é como se eu falasse para você que ela deve estar no seu quinto céu. Imagina que são vários céus, ou céus, não sei, acho que deve ser céus, né, porque é degrau, céus. Então, ela está ali naquele seu quinto céu, o qual ainda existe uma comunhão muito forte de espírito entre o que você está realizando em um corpo causal. Eu também, depois a gente sobre essas questões ali no grupo de canais, porque eu não faço a menor ideia, ali no corpo causal e essa comunhão do perispírito. O que que acontece? É, Independentemente da sua
do seu estado de consciência, o seu corpo está aqui e ele tem uma memória e ele está experienciando diversas coisas ao mesmo tempo aqui. Então, quer você queira, quer você não, seu corpo responde por ele próprio, porque ele é uma entidade. Seu corpo é uma entidade que você usa para experienciar a vida aqui no planeta. Então, esta comunhão desse quinto céu, chupando de canudinho a vida na existência no seu corpo, faz com que exista uma comunicação entre o mental, o espiritual e uma espécie de calcificação, que seria esse físico. Dependendo da forma com que você age, eu estou falando um pouco mais lento porque eu estou vendo que está travando para mim um pouco aqui. Eu não sei se eu estou travando para vocês. Se eu estou falando um pouco mais lento aqui porque eu estou vendo que está travando. Essa calcificação traz a matriz de todas as doenças, porque elas são geradas em um outro lugar, em um outro plano, mas ao mesmo tempo já existe uma predisposição do seu corpo para elas, porque faz parte da sua programação. Quando você acessa um ponto específico dentro da consciência, do plano mental ainda, você ativa este corpo causal que faz a comunhão com esse perispírito, que traz essa calcificação. Assim que se formam as doenças. As doenças autoimunes, principalmente porque elas fazem parte daquilo que ainda é subconsciente. Compreende? Então não tem como você ter culpa de algo que você não tem consciência. Então não é sobre culpa que a gente está lidando aqui. Eu estou tentando dar essa volta, enrolar vocês para tentar trazer vocês para um estado de não culpa, porque não é culpa. É algo que se forma dentro de um estado de não saber ali daquela consciência. Aí que está o pulo do gato, porque você não consegue atuar mentalmente. Por mais que a gente fale de uma atuação mental, a atuação mental ela vai combater aquilo que é conhecido. E a doença é formada daquilo que não nos é conhecido, ou daquilo que ainda nos é oculto, ou que ainda nos é velado, porque se fosse conhecido, não se transformaria numa doença. Seria uma liberação e não um aprisionamento. Seria um expirar e não um inspirar nesse sentido. Seria uma movimentação de expurgo e não de inflamação. Entende? Nesse sentido. Então, estou trazendo um sentido até mesmo assim das doenças que expurgam e das doenças que inflamam dentro desses estados de consciência. Como que eu posso atuar para reverter esse quadro? Primeiro, você precisa querer. Esse é o primeiro ponto. Você precisa compreender que querer reverter o quadro não é 100%, mas é basicamente 100% de toda cura. Basicamente. Eu digo a vocês que eu desenvolvi uma doença autoimune no último ano. E eu, até o momento, eu não tive vontade de revertê-la ou de fazer qualquer coisa para que seja revertido. E eu vou ser muito sincero a vocês por quê. Não que eu goste, mas em mim existe muita aceitação dentro dos processos da vida. Assim como quando eu estive com a minha mãe durante o tempo todo, eu em nenhum momento eu pedi algum tipo de intercessão pela vida dela ou cura pela vida dela. Porque não se trata
de um querer, não se trata de uma vontade. Se trata de responder a algo, e eu sei justamente o que me levou ao meu corpo a desenvolver uma doença autoimune. Eu sei, dentro da minha consciência, o que levou o comando ao meu corpo a desenvolver essa doença autoimune. Mas em mim eu não sinto necessidade alguma ou vontade nenhuma de fazer qualquer movimento contrário, porque a minha posição ela é outra. O dia que eu me sentar e falar assim, quero reverter isso, eu não estou dizendo que eu vou conseguir reverter, não, tá? Mas seria o início e o principal de uma cura, né? Então, o que eu estou querendo trazer aqui é o antes disso. Se existem fontes confiáveis de cura, existem. Existem milagres? Existem. Existem todas essas coisas? Existem. Mas precisamos compreender antes disso. Por que a não aceitação da minha condição? De onde veio, talvez, isso que me fez desenvolver uma doença autoimune? E por que eu gostaria de terminar com ela? Porque são condições que são autoimpostas, mas que precisam ter consciência. Você nunca vai conseguir acabar com um vício atacando o vício. Compreende isso que eu estou trazendo para vocês? Você nunca vai conseguir acabar com o vício atacando o vício. Porque o problema do viciado não é o vício, não é o objeto. É o que leva aquela pessoa a executar o ato compulsório de ir atrás daquele vício. Então, se eu desenvolvo uma doença autoimune e eu quero revertê-la, eu preciso ir atrás daquilo que me levou de forma inconsciente a desenvolver uma doença e por que eu gostaria de removê-la se isso faz parte de mim e da própria condição que eu impus a mim. Existem tantas técnicas terapêuticas de controle mental e pensamento positivo que me faz ficar confusa e perdida. Sim, e eu acredito que um Darshan deve te deixar mais confusa ainda, né? Porque você vem atrás de cura e eu digo a você, se ame completamente, ame a sua doença, aceite a sua doença, conheça melhor a sua doença, para que daí você compreenda e reverta o seu quadro. Porque a solução mágica, ela não existe para absolutamente nada. Existe para aquilo que é visto. Sabe? A Pravarri está lá, tem um nariz feio, ela endireita o nariz. Plá! Pronto, endireitou o nariz. Acabou. Pum! Né? Mas aquilo que é profundo, dentro dessa profundeza que é esse oceano que somos, daquilo que está submerso, isso é o que nós podemos chamar de uma expedição náutica, né? Daqueles mergulhos bem profundos na alma, para que a gente resgate aquele tesouro interno, leve para a superfície e compreenda o porquê daquilo. Veja bem, eu não estou falando de uma gripe, eu não estou falando de algo assim, eu estou falando de uma doença autoimune. É diferente a condição. A condição é completamente diferente. Então, por exemplo, no meu caso, eu sei exatamente o que me levou. Eu sei exatamente como, quando, sei exatamente. Mas eu não tenho interesse nenhum em reverter. O dia que eu tiver interesse em reverter, eu vou meditar sobre isso. Aí eu vou atrás de questões que vão me levar a resolver essa questão. Mas
Lembra de uma frase? Eu falo essa frase tem muito tempo. Eu sempre falo que eu não sei o autor e eu preciso buscar o autor, então eu vou buscar o autor. Eu sempre peço para as pessoas buscarem, mas eu estou aqui na frente do computador, então eu vou buscar o autor. Vou ler a frase correta. Ó, cadê? Não achei o autor de novo, mas depois a gente acha. Então, o bom é que eu sempre falo que não sou eu, então as pessoas que assistem gravado depois sabem que não sou eu. Um pássaro cairia morto do galho sem ao menos uma vez ter sentido pena de si mesmo. Então, essa é a consciência natural, né? Então, a gente precisa entender como funciona a vida para a gente jogar o jogo da vida e experienciar a vida em todas as suas mais profundas condições. Agora, se é o que você gostaria de ouvir, eu não sei. Mas eu tenho certeza que alguém que não quer te vender uma solução mágica te daria uma resposta como essa. Quem quer vender a você uma solução mágica vai criar um monte de história. Agora eu vou entrar na outra parte da questão, que eu comecei a entrar e voltei. Existem tantas técnicas terapêuticas de controle mental e pensamento positivo que me faz ficar confusa e perdida. Eu tenho certeza que sim, porque se você ficar repetindo muitas vezes a mesma coisa, pode te levar a um estado de confusão mental se você não está preparado para isso, para movimentar uma energia, para trabalhar uma energia como essa, porque a gente está falando de alterar a consciência dos ácidos das suas células. Então, não é algo para amador, sabe? Você precisa ter muita concentração, você precisa ter muito foco, você precisa ter muita certeza do que você quer, e o universo só vai responder aquilo que faz sentido para ele. Então é muito importante você saber que claro que existem inúmeras técnicas, existem inúmeras curas, existem inúmeros curandeiros, inúmeros milagres, inúmeras medicinas, e várias delas podem trazer diferentes condições de experiência da consciência para compreender como mudar essa sua questão. Você pode, inclusive, estou supondo, vai tomar uma medicina da floresta, você vai tomar uma ayahuasca, e você toma e ela pode levar a você a um estado de consciência o qual você vai compreender de onde nasceu isso. Então, eu não estou dizendo que as medicinas irão curar isso, que essa é uma condição que ela está intrínseca, num sentido de um lado oculto da consciência. Eu não vou falar que é inconsciência, porque o prefixo em inglês significa dentro. Eu estou falando desse estado que é um estado que ele é diferente. Ele é um estado diferente da consciência. Ele é de um lugar que é um lugar de programação. Ele é um lugar de que é do conhecimento que não pode ser tocado nesse sentido. É do conhecimento do Éden que eu estou trazendo aqui para vocês. Estou falando que é tocar um conhecimento que não pode ser tocado por quem não tem responsabilidade sobre o conhecimento. Porque quando você usa uma técnica, quando você usa uma mentalização,
e isso está vindo de algum lugar, de um livro, de alguém, de uma pessoa, qualquer coisa que seja, aquela pessoa que passou aquela informação, ela está acumulando o karma pela sua definição de seguir aquilo que ela te propôs. Então eu considero um pouco perigoso realizar movimentos sem a clareza do que você quer antes de realizar esses movimentos. E eu falaria numa linguagem, já que a gente está falando de doença, eu falaria na linguagem da bula dos remédios. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então, assim, se você está com sintomas, o médico deve ser consultado. Qual médico? Esse médico deve ser consultado. Depois você vai no externo. Porque você pode ter uma doença autoimune, você pode ter um câncer, você pode ter um derrame, você pode ter o que você quiser ter e fazer parte da sua programação. Mas quem tem a definição da forma de cura, de tratamento, de não tratamento, ou qualquer coisa que seja, é você. Não é a sociedade, não é ninguém. É você. Faz parte do seu processo de autorresponsabilidade. É importante você saber que cabe a você definições antes de buscar algo. Se traz dor, se traz vergonha, se traz o que quer que seja, eu aconselho você a ver com você antes. E depois saber para onde vai, se tem cura, se tem doença, se toma algo, se não toma, como é que não é. Vai para a flor, pula no rio, faz o que quer que seja. Mas precisa entender dentro de si e estar bem com isso antes de buscar algo fora. Tem um documentário, uma vez eu assisti, eu já falei sobre ele algumas vezes, mas eu nunca mais vi ele em nenhum lugar. Eu não sei, ele deve estar exposto em algum dessas plataformas aí de streaming, que é o documentário que chama Rio, Rio, vou colocar aqui no chat, Rio, H-E-A-L, Rio, e ele conta a história de uma moça que ela recebe um diagnóstico de um câncer terminal, que ela tem X meses de vida, e ela pega o dinheiro dela inteirinho para rodar pelo mundo e conhecer todo mundo que fala que está fazendo cura e que vai curar ela, e que vai melhorar e tudo mais, e ela torra o dinheiro dela inteirinho nisso, faz o documentário. É um documentário muito legal, muito bonito. E ela, ao final, ela consegue. Eu vou contar porque é um documentário, né? Não é um filme nem nada, é um documentário. Ela consegue essa cura dela e ela volta ao diagnóstico lá, ela volta lá no médico dela e mostra como que ela conseguiu e o médico dela não consegue acreditar, né? E ela conseguiu a cura do câncer dela fazendo sabe o quê? Obviamente saindo dessa Matrix doida, de comer esse tanto de coisa, viver esse tanto de coisa, papapá, e tomando suco verde, né? Clorofila, direto, e pá, aquela coisa toda, reverteu o câncer dela inteirinho, o médico dela incrédulo, incrédulo, incrédulo. E a gente tem outros exemplos também, inclusive da Sangha, também de pessoas que realizaram movimentos assim. É, agora deu uma baixa nesse quadro, né? Ficou pesado de novo, mas tivemos um movimento que diz exatamente o que essa pergunta que traz, de uma pessoa da Sangha, que não, entre aspas, né, não aceitou o seu diagnóstico, é justamente ao contrário, é aceitar o seu diagnóstico
Para poder trabalhar, você precisa aceitar o seu diagnóstico, né? E, e teve uma melhora surpreendente também. E o médico disse a ela, eu não vou citar nomes, eu sei que todo mundo sabe quem é, mas eu não vou citar nomes em respeito. Ela voltou, o médico havia falado que ela não queria andar nunca mais. Ela voltou ao médico andando e chegou no médico e falou assim: Eu vim aqui só para falar para você ter muito cuidado com as coisas que você fala com as pessoas, porque elas podem acreditar em você. Então é um exemplo. O nome das nascentes da flor tem o nome dela. Não poderia ser diferente. Então, é, eu creio que o ideal numa questão dessa, como é colocado aqui, é se conhecer, se amar, se respeitar, se perdoar, aceitar a sua condição, aceitar com o coração a sua condição, para depois compreender se existe algo a ser feito. Ah, eu não tenho tempo. Não, aí são outros 500. Se você não tem tempo, aí não perde tempo. Aí sai quebrando a cabeça igual doido, vai nas mentalização maluca, nos pensamentos positivos, nos curandeiros, porque aí se não tem tempo, não tem remédio, não tem nada a ser feito, aí você sai correndo e faz isso mesmo. E eu faria a mesma coisa. Tô brincando, não faria não. Mas se você quer fazer, tem tempo, recurso para isso, faça e seja feliz, né? Eu acho que você tem que fazer tudo aquilo que você não teve oportunidade de fazer e fazer tudo aquilo que tem vontade de maneira consciente e feliz, né? Acho que é isso, respondi, tem muitas técnicas, sim, e só finalizando aqui, a melhor técnica é aquela que você se sente bem. É aquela que você respira e sente no seu coração que é isso. Então, é isso. Segunda pergunta: qual o papel da mente no despertar? Essa é uma boa pergunta. Sabe quem formulou ela? A mente. Essa é uma boa pergunta. Vira e mexe, eu tô sentado, né, com o pessoal ou de casa, ou voluntários e tal. E aparecem umas perguntas tipo essa, assim. Só que é justamente o lobo em pele de cordeiro perguntando, né? Vem cá, como é que eu faço para encontrar os outros cordeirinhos? E aí você vê aquele lobinho com aquela pele assim, né? Como é que eu faço para achar? Tem uma história das crianças que tem um lobo que ele bate na porta dos cabritinhos e ele se veste de mamãe cabritinha para entrar. E os cabritinhos ficam todos na dúvida, nossa, tem a patinha igual a da mamãe, tem a batida na porta igual a da mamãe, né? E é engraçado porque a, a mente ela formula, né, todas essas questões. E essas questões elas são maravilhosas e elas precisam existir para que haja uma resposta. E essa resposta ela é interessante e é muito importante. Eu vou fornecer a vocês de acordo com o meu processo de despertar. Aí eu acho que vai ficar legal, né? Então tá bom. A mente, ela tem um papel fundamental no processo de despertar, porque ela vai guiar você para um lugar aonde ela acredita que está ganhando o jogo. E daí que entra a importância da gente fazer essas coisas que a gente faz aqui. Dos darshans, dos satsangs, de estar em sanga, de estar dentro de um campo búdico, de estar com o mestre, seja ele qual for, aonde for e qualquer coisa que for. Por quê?
Porque o trabalho do mestre justamente é pegar a sombra pelo rabo e dar uma chacoalhada nela. Hoje mesmo eu compartilhei lá no meu Instagram, nos meus stories, um vídeo de um outro mestre falando a mesma coisa que eu sempre falo o tempo todo: autorresponsabilidade, tá todo mundo dormindo, papapá. Porque qualquer lugar que vocês forem, que tiver alguém sentado numa cadeira, fazendo um satsang, ele vai estar falando a mesma coisa que eu vou estar falando com vocês aqui. Seja quem for. Pode ter a barba branca de 2 metros, pode não ter barba, pode ser preto, branco, pode ser homem, mulher. Vai estar falando a mesma coisa. Autorresponsabilidade, acordar, já deu, já passou da hora, já passou do tempo, ó, gente, o trem tá andando, vocês não estão vendo. Tá todo mundo falando a mesma coisa e vai falar. Qual é a diferença? A diferença é que quem passou pelo caminho sabe como funciona o jogo porque passou por ele. Quem não passou pelo caminho vive numa ilusão de que ou passou pelo caminho ou tem conhecimento adquirido no mundo suficiente para acreditar que está instruindo alguém a passar pelo caminho. É por isso que, mesmo que eu esteja falando um monte de abobrinha aqui, que não faça sentido nenhum que eu estou falando, você sente que existe algo diferente no que está sendo trazido aqui. E não é minha falta de cabelo, não é minha barba branca. Não é. Não é isso que está diferente. O que é diferente é a forma como esse conhecimento chega até você, que você sabe do que eu estou falando, mas ao mesmo tempo não sabe, e que isso fica num estado que é um estado um pouco diferente, e quando isso termina, algumas ideias se assentam, você tem insights, ou cria um total rebuliço na sua mente, que em algum tempo isso vai se assentar e você vai resolver aquela questão. E essa resolução pode não ser a resolução que você gostaria de tomar, de ter tomado, né? Ou era justamente aquilo que você precisava, né? Então, quando você se abre para colocar a mente nessa roda, é como se você literalmente estivesse colocando o seu na reta. Por quê? A mente é quem está controlando esse trem todo, dentro dessa ilusão de controle. Você pode imaginar como se fosse um carro que estivesse sendo dirigido por outra pessoa e você estivesse no banco do passageiro com seu volante de brinquedo, olhando para mim e falando assim: mas eu estou dirigindo, mas eu estou dirigindo. Eu viro e falo: eu sei que você está dirigindo. Você é um bom garoto, você é uma boa garota, você está dirigindo, eu sei disso. Mas imagina que tem algo que não é você, mas que faz parte desse todo, que é fundamental para a sua existência, que está dirigindo. Aí você escuta algo em uma outra frequência que faz você duvidar de que realmente você esteja dirigindo. Aí você olha para o lado e você tem um vislumbre. Opa, será que eu nunca tive controle? Será que essas coisas realmente são verdade? Será que não são? Será que ele está querendo enganar a gente? Será que é uma lavagem cerebral? Será que o que que é, né? Essas coisas todas. Que na realidade é a mente tentando resgatar o poder e o controle dela sobre você. Por quê? Se você for imaginar a mente como uma entidade secundária, ela seria como se fosse um parasita grudado no teu campo, que se alimenta de tudo que você faz e toca o projeto da sua vida, que é o projeto que ela gostaria de ter. A mente é como se fosse um ser parasitário, algo que está no seu campo, algo que está em você, que se alimenta de todas essas coisas
e que faz tanto por você, sabe aquela mãe que faz tanto por você que você não pode nem duvidar que ela é uma boa mãe, sabe? Ela é tão boa mãe que você não pode nem duvidar. Então você nem cogita a possibilidade de trazer algo contra isso que está sendo colocado a você, porque eu te dei tanto amor, tanto carinho, tanta atenção, eu movi a sua vida até aqui para que você queira me retirar essa boquinha, a mente vai ficar muito chateada com isso. Ela vai ficar muito chateada com isso. E aí ela vai começar a fazer você recuar. Recuar, claro que não. Olha a sua vida como é boa. Olha as coisas que você tem. Olha aquilo que a gente adquiriu. Ela começa a te mostrar coisas para que você saia desse caminho. Porque ela não quer que você entre no caminho da descoberta. O que que ela não quer que você desperte? Eu estou tratando ela, mas tudo é a gente, tá? Estou tratando ela só porque a pergunta é da mente, o papel da mente, tá? Então, eu estou trazendo ela como se fosse ela uma entidade separada da gente, um ser parasitário que está grudado. Aí fica mais simples a ideia. Ela não vai querer perder esse jantar grátis que ela tem todos os dias. Ela vai fazer de tudo para que você não desperte. Quando você começa a ingressar no caminho espiritual, um monte de coisa que não estava programada acontece. E fica tranquilo, isso não acontece só com você, isso acontece com todo mundo. Existe uma programação. E essa programação existe justamente para manter o campo funcionando. Qual é o papel da mente no despertar? O papel da mente é você contornar através da mente a atuação dela para que ela não perceba o teu objetivo real, que é despertar. Então você municia ela de informações para que ela fique ocupada, para que você consiga agir. Como você faz isso? As práticas de meditação, as práticas do yoga, aonde você tem o intuito de silenciar a mente. Estou trazendo dessa forma bem simples, bem didática, bem prática. O quanto mais resiliente e forte você for internamente, quanto mais forte e resiliente você é, mais você consegue domar essa mente. Desde as brincadeiras que eu faço com vocês de toma banho pelo lado contrário, come com outra mão, faz um caminho diferente, muda o lugar na mesa, come algo que você não gosta, experimenta alguma coisa pela primeira vez. São práticas para que você subjugue a mente. Vocês acham que tem ponto sem nó? Não tem, não. São práticas para que você subjugue a mente. Demonstre para ela que não existe o comando. Que tudo bem se 90% do tempo ela está no comando, mas aqueles 10% são seus. E não importa. Então, existe uma prática de domar e subjugar a mente, que você pode começar fazendo essas coisas simples no seu dia a dia, mas é uma caça ao rato, porque ela é ágil, ela é esperta, ela tem domínio, ela tem poder, ela é dona do jogo. Você está lidando com alguém que criou essa casa, que criou a regra do jogo. Você está lidando com alguém que consegue antever todos os seus pensamentos,
consegue antever todas as suas atitudes. Ela consegue saber de todos os seus passos antes mesmo de você dar. Por isso que você precisa realizar o movimento de silenciar, aquietar, acalmar. Entende quando a gente fala aquietar, acalmar, silenciar, para que ela relaxe e você consiga, através disso, atuar enquanto ela está dormindo, relaxada. Por isso que o satsang acontece em outro plano, porque senão isso seria ouvido pela mente. O que é ouvido pela mente é o que é ouvido pelo seu ouvido. Você quer entender, você quer compreender, você quer ver se é real, você quer babar. Esse daqui é a mente. Ela fica tentando tirar a possibilidade do conhecimento entrar. Ela está guardando esse conhecimento. Deixa eu ver o que que ela está ouvindo. Vamos, olha, ouviu, pensou, digeriu tudo o que eu quero. Ela controla a porta de entrada. A mente controla a porta de entrada, a mente controla a porta de saída, a mente controla absolutamente todo o processo. Ela é dona da casa, ela é dona do jogo. Ela é astuta, ela é esperta. E eu gosto de falar assim com ela porque ela fica muito orgulhosa. Ela fica feliz com isso. Ela adora ser esperta, ela adora ser orgulhosa, ela adora ser astuta. Ela adora ser percebida, ela adora ser amada, ela adora ser aceita, ela adora. E ela sabe, com tudo que eu digo, que eu não estou fazendo mal nenhum a ela. Até a hora com que você consiga compreender que relaxar ela, silenciá-la, domá-la, faz com que o conhecimento entre. Por isso que você vai meditando e vai compreendendo. Por isso que você assiste uma vez, compreende menos, assiste outra vez, compreende mais, assiste outra vez. Ah, mas isso é conto da carochinha. A mente vai levando você a essa compreensão. Se você não tiver a mente forte, você não vai ser resiliente para ter vontade de domá-la, de vencê-la. E quanto mais forte a sua mente, maior a dificuldade de domá-la e de vencê-la. É como se você tivesse que criar um pitbull e transformá-lo num poodle. Mas se ele não for um pitbull, ele não vai conseguir passar pelas adversidades necessárias. Ou um cachorro resiliente, né? Tipo o amor, tipo o boiadeiro, né? Se não for um cachorro, ou os caramelos, né? Os caramelos que nunca adoecem. Né? Se não tiver resiliência, ela não vai passar de etapa. Então você tem que fortalecer. É por isso que você tem os mindfulness, por isso que você tem as meditações que vão começar a guiar a mente para ela ir para o lugar certo. E até com que você conclua o seu processo de despertar, sua mente vai ser extremamente necessária, porque ela vai dar força para que você continue o teu processo até o fim.
ela, sem saber, vai remar junto com você até o momento em que ela não será mais necessária. É aí que está o grande truque de mestre. É aí que está o que não está escrito de forma tão objetiva. Porque esse caminho ele somente pode ser descoberto por você. E é tão simples quanto tudo que eu estou trazendo aqui. Da mesma forma, tem muito tempo que eu não trago esse exemplo, vou trazer de novo. Da mesma forma, quando você descobre do martelo, né, da ferramenta martelo, lembra desse exemplo, pessoal que é mais antigo, do martelo, é a mesma ferramenta que você bate, se você vira ela, é a mesma ferramenta que tira o prego. É a mesma ferramenta. O que muda é a forma de atuação da ferramenta e a sua perspectiva com relação a ela. Mas é a mesma ferramenta. Então, o mesmo ser que é você, a mesma mente, todo o processo, é a mesma coisa. Isso não muda, só que isso está batendo. Você vai ter que entender como mudar essa perspectiva para perceber que existe algo que pode ser aberto. Não vai demorar muito se você levar a sério. Se você levar a sério esse processo, ele não vai demorar muito. Principalmente porque vocês têm a bênção de estar em sanga. É levar a sério, é colocar foco, é querer de forma desinteressada. Porque a única coisa que pode dar isso a vocês é o Ser Supremo, que justamente criou também a mente. A mente te revigora, te traz força, se você souber domá-la. Mas esse domá-la não é ir de encontro a ela, não é brigar com ela. Me veio um exemplo aqui como a doma de um cavalo, uma doma selvagem, vou dizer uma doma ancestral, indígena, uma doma sem maltrato. Sabe? É uma mente é um cavalo muito mais forte do que você, que pode te derrubar e te pisotear e acabar com a tua vida ali. Então, eu falaria que é mais uma doma ancestral do que uma luta. Porque acaba que depois você cavalga no cavalo e ele vai te levar muito mais longe do que você já estava indo. Depois, ela vai para o lugar dela e você usa ela se você quiser. Você usa ela se você quiser, da forma que você quiser, de maneira consciente. Depois de concluído todo o processo, porque a iluminação espiritual é só o início, como se você desligasse o interruptor do liquidificador ou do ventilador. Não, liquidificador não, o ventilador é melhor. Você desliga e ele continua rodando, 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 mesmo sem força, pela inércia, até o momento em que ele para. É assim que funciona. Tuf! Continua rodando, continua rodando, continua rodando, continua rodando, até a hora que perde aquilo que impulsiona, leva aquele ventilador até algum tipo de tomada de decisão, desejo, necessidade ou qualquer coisa que seja, porque não há mais um impulso ali que faça com que aquilo seja necessário.
Deixa eu ver o que mais. É isso. Partir para abraço. Terceira e última. Há poucos dias estava no carro com meu filho Arthur e fomos abordados por um jovem que estava vendendo livros. E ele perguntou se poderia orar por nós. Ao final, ele me apresentou os livros e um deles tem um título bem interessante: O Lado Escuro da Alma. É um livro bem curto, porém ainda não o li, mas achei bem legal o nome e tenho pensado no tema. Há um lado escuro na alma? Ou essa escuridão seria apenas um passo na evolução, aprendizado da alma? Gratidão, assinado Surya. Viu? A gente só sabe quem manda as perguntas quando a pessoa assina, né? Muito bem. Um vendedor de livros, né? Um vendedor de flores, né? Normalmente esse povo pergunta, né? Se posso orar por você. Se quisesse orar, estaria orando, né? Acho que estaria orando. Posso orar por você? Eu falo, mas por que que a mão direita precisa saber o que que a esquerda está fazendo? Né? Aí eu sempre penso, e é o que eu já falei uma vez também, que todo elogio, ele tem um preço, né? Toda magia tem um preço. Ela tem, porque ela te envaidece. E se você não está preparado, se você é uma pessoa vaidosa, você vai ser pego por ali, né? Tava conversando outro dia aqui, é muito engraçado, porque assim, muitas das coisas que eu recebo, eu, eu vou agradecendo, mas o agradecimento ele já é aquilo que está sendo feito, sabe? Ele não precisaria acontecer. Ele acontece porque muitas pessoas precisam do agradecimento, precisam receber o agradecimento. Né? Mas na realidade, se você se compromete e você acredita que o que você faz traz aquele merecimento, você não precisaria agradecer. E por que que eu estou trazendo isso? Porque faz parte do nosso desenvolvimento humano nós compreendermos que não somos o centro do universo. Nós não somos o centro da vida. Nós não somos os primeiros na fila do pão. Nós estamos aqui experienciando um experimento que está sendo muito complicado, porque se você for ver em todas as culturas, qualquer significado que vai levar a um sinônimo de uma personalidade angelical ou divina ou qualquer coisa que seja, o ser humano, de uma forma geral, ele está num lugar, o ser humano ele está num lugar bem complicado. Então, a gente precisa compreender, primeiro, que o lado escuro da alma, ele é uma metáfora, assim como o lado escuro da lua também é uma metáfora, porque a escuridão, ela é um ponto que nós ainda não temos consciência sobre ele. Por isso que é escuro. A gente não fala sobre a luz da consciência,
Estou aqui sob a luz da consciência. Ou que se faça luz, ou eu estou do lado da luz, né? E o Enéas fala os trevosos, né? Treva, né? As sombras. De uma forma bem objetiva, nós somos os trevosos. Não tem ninguém que faça pior do que nós aqui. Não tem ninguém que faça pior do que o ser humano aqui. Não, olha para a natureza, olha para o planeta, vê se tem um ser tão monstruoso que domina, que destrói, que aterroriza, mas que também nutre, que ama, que dá seu exemplo, mas então quando diz aqui o lado escuro da alma, dependendo da leitura, dependendo do tema, da temática, dependendo do autor, da autora, dependendo da condição, o lado escuro da alma é um chamariz ao conhecimento. Em um estudo do grupo do discipulado, eu fiz a leitura um pouco comentada de um capítulo do São João da Cruz, onde eu falava sobre a noite, noite escura da alma, algo assim nesse sentido, né, que estava dentro do capítulo de São João da Cruz. E todos nós precisamos passar por esse túnel. Todos nós. Se não é nessa vida, é na próxima. Se não é nessa vida, já foi na que foi. Ou você está aqui bem, tranquilo, de boa. Mas a questão é que para que você consiga ver a luz, você precisa ver a sua sombra, a sua escuridão. Não há outra forma disso acontecer. Não existe outra forma. Até mesmo se dentro da sua programação você se colocou disponível para que um avatar viesse e descesse sobre você e fizesse morada no seu coração, você vai ter que passar por uns processos bem doídos para entregar a tua encarnação, para que conheça, para que ilumine a sua consciência, para que depois o avatar desça. Ou você acha que o avatar desce em consciência que não está pronta para o trabalho? Não desce, filho. Não desce. Não existe. Se nós já somos dominados pelo mundo, ou se estamos dominados pelo mundo, seja no que for, no que vê, no que sente, no que pensa, no que come, no que bebe, no que experiencia, nas condições da vida, o lobo é o homem é o lobo do próprio homem. Não adianta, né? Eu falava sobre isso há muitos anos atrás. Você nasce puro, benevolente, te jogam uma pá de cal. Não adianta. Se você não está no ambiente condizente com aquilo que você quer, se você não tem um caminho reto, se você não tem hombridade, se você não consegue colocar-se, não adianta. Vai ser engolido pelo mundo. E se for do desígnio de Deus para que aquela alma se sobressaia de alguma forma em favor da luz, vai ter que sair do umbral que se encontra para ir de encontro à luz. Não existe outro caminho. O lado escuro da alma, ele, ele é justamente aquilo que não é conhecido. Se fosse conhecido, seria o lado claríssimo daquilo que eu vejo, né? Daquilo que eu conheço, daquilo que eu vejo, daquilo que eu sei, daquilo que eu manifesto. Então, o lado escuro da alma, o nome pode ser legal, igualzinho está aqui na pergunta, né? Achei o nome legal, mas eu acho que mais do que isso,
Quando alguém se propõe a orar por você e te oferece um livro que se chama O Lado Escuro da Alma, eu enxergo muito mais como um chamado à consciência, de que veja, Deus pediu para eu falar isso com você aqui, você tá ligado? É assim que funciona. É assim com todo mundo, só que a gente precisa estar ligado. Eu brinco aqui assim, eu não preciso mais de WhatsApp, eu não preciso de mais nada, porque quando eu falo as coisas, as pessoas aparecem, mandam mensagem, as coisas acontecem, é tudo assim. Antes da Priyanka abrir a sala, eu virei para a Baia aqui em casa e falei assim, ó, Baia, e ninguém vai abrir a sala, não? Aí eu vi a mensagem, sala aberta. Eu falei, ah, sabia, tá lá conectada, ligada na vida, né? Mas isso é com tudo na minha vida, isso é só um exemplo bobo. Isso é com tudo na minha vida. Isso não sou eu. Isso não é porque eu estou conectado, porque eu sou bom, ou porque. Não, não é nada disso. Não tem ninguém especial. Isso é justamente porque o meu trabalho para o divino está sendo satisfatório para ele e ele quer me recompensar. É só isso. Então, na condição de um bom zelador, esse é o tapinha nas costas que eu recebo. Há um lado escuro na alma, Saulo. Vocês estão com sono? Só para saber, se vocês estiverem com sono, eu termino a resposta em 2 minutos, ou eu posso ficar mais um tempinho. Não sei. Às vezes vocês querem saber se tem um lado escuro na alma, se não tem. Não sei, né? Não. Mas ao mesmo tempo nós somos um terço de escuridão. Não é a alma que é escura, é a nossa consciência que não está tão apurada, tão afiada para compreender todo o caminho. Se eu faço assim, eu não deixei de existir. Eu continuo aqui. Eu não deixei de existir. Não é isso? Então, nada muda. O que muda é luz e ausência de luz. Luz e ausência de luz. Então, essa ausência de consciência me leva a realizar atos, pensamentos, questões que não condizem com o ser de luz que eu sou, mas eu nunca deixei de ser. Por isso que eu digo que mesmo quando você acredita que não existe o amor, lá o amor está. Que lá ele está. Está aqui, está aí, está em todo lugar. Então só vou fazer que papai vai ver, ó, viu? Não deixei de existir, ó. Não deixei de existir. Continuo existindo aqui da mesma forma. Então, se a gente for pensar por uma consciência que está bem mundana, bem atrelada às questões do planeta, às entidades do planeta, aquela coisa toda, a gente pode falar que tem um lado escuro? Pode falar que tem. Tem os trevosos, tem os seres que estão querendo me atrapalhar, mas na realidade isso tudo é você. Não, mas eu tô vendo, tem 10 obsessores grudados no seu pescoço. Tem, claro que tem. É uma forma de pensamento criado por você. Tudo é você. Tudo é você. Ah, mas a minha casa. É você. Você que não deu atenção para sua casa. Você que não coloca amor nas coisas que você faz. Você que acabou com o seu relacionamento. Foi você que fez tudo. Tudo isso. É assim que acontece. Não, mas tem um bichão. Você não está acreditando. Bem, não, é claro que eu acredito.
O tanto que você negligenciou a proteção espiritual da sua casa vai gerar um bichão enorme mesmo. Eu tenho certeza disso. Tudo é uma concepção, né? Essa escuridão seria apenas um passo na evolução, no aprendizado da alma. Surya colocou aqui. Tudo é aprendizado, tudo é evolução. Absolutamente tudo é aprendizado e tudo é evolução. Absolutamente tudo é aprendizado e tudo é evolução. E o nosso grau de aceitação está na principal aceitação da gente compreender que nós estamos no nosso perfeito lugar em evolução. E essa é a melhor consciência que nós temos até hoje. E é isso que vai levar a nós a nossa liberação. Tudo é um passo em direção à sua melhor versão, que é essa de hoje. Eu costumava dizer, costumava brincar, e finalizo aqui com vocês hoje, que tudo que você viveu na sua vida, tudo que você comeu, estudou, todos os seus amores, as suas viagens, seus ganhos, suas perdas, tudo isso que você viveu até hoje, te levou a estar sentado aqui me ouvindo falar. Tudo isso. Então, tudo é aprendizado e tudo é ganho constantemente. Ganho, aprendizado, perda, tudo, tudo, tudo é o melhor estado evolutivo que a gente consegue estar. E é isso essa noite. Muita gratidão a todas, unânime aqui hoje, aqui online comigo ao vivo, a todas, não tem todos aqui, só todas aqui essa noite. Muita gratidão pela oportunidade, muita luz para nós, muita paz, muita bênção. Que esse divino maravilhoso continue nos iluminando, trazendo cada vez mais clareza, discernimento, para que a gente ancore cada vez mais o propósito do nosso coração, nos guie até o momento em que a gente vai dar aquele empurrãozinho lindo na nossa mente, que ela vai tropeçar, cair, e a gente vai se liberar dessa loucura toda que a gente vive no dia a dia, né? Então, bora ser feliz, viu? Namastê, muita gratidão. Boa noite. E aí, para Vai que vai encerrar a sala, ela vai esperar eu encerrar, mas não, é você que é a anfitriã, é você que encerra a sala, tá bom? Boa noite, pessoal. Namastê.